Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai de amor, para aprendermos mais um pouquinho de Ti nessa noite. Pedimos a ajuda dos nossos bons espíritos, desses companheiros incansáveis do bem, que nos ajude, acalmando as nossas mentes, desacelerando os nossos pensamentos, nos ajudando nessa conexão espiritual de amor. Pedindo também a ajuda dos nossos mentores espirituais, do mentor espiritual do Wellington, para que ele coloque palavras de sabedoria na sua boca, que ele seja um instrumento para trazer esse ensino para nós. E que possamos também estar com os nossos corações abertos para receber essa mensagem. Abençoa, Pai de amor, o lar de cada um. Abençoa cada vida daqueles nossos irmãos que estão participando juntamente conosco agora e os que não puderam também. Abençoa ainda, Pai querido, aqueles que virão ouvir essa mensagem gravada, que essa energia possa permanecer e que eles possam sentir através mesmo da mensagem gravada, a energia da tua bondade, do teu amor divino, falando aos seus corações. Se conosco mais uma vez, Pai de amor, nós te rogamos e te pedimos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Que assim seja, Mestre querido. Que assim seja. E vamos a mais um estudo nosso do Evangelho. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o item 27 do capítulo 5, tá? Que é uma pergunta ao título já desse item, que já é uma reflexão. A gente hoje já inicia, né, com essa reflexão, com essa pergunta aqui do Evangelho. Qual que é a pergunta? Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Qual que é a pergunta aqui, pessoal? O Evangelho está nos perguntando, você vê um próximo passando por uma aprovação, você tem condições de finalizar, né, de terminar com aquele sofrimento, com aquela aprovação, por termo é por fim, né? Você deve fazer isso? Se aquela pessoa está passando por uma aprovação, né? Esse é o raciocínio que gera a pergunta. A pessoa está passando por uma aprovação. Nós já estudamos aqui, nos nossos estudos anteriores, com relação à destinação da Terra, planeta de provas e expiações. Ou seja, nós todos estamos aqui, nós todos vamos passar por provas e expiações. Isso faz parte, inclusive, do nosso planejamento encarnatório. É assim que a gente evolui, é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente segue a nossa caminhada evolutiva, correto? Então, a pergunta é justamente nesse sentido. Ora, aprofundando um raciocínio. Se nós sabemos disso, e a gente vê um irmão em prova, e a gente tem condições de encerrar aquela prova do irmão, a gente deve fazer isso? Ou a gente deve deixar seguir? Porque é uma lei natural e divina de que tenhamos provas. Então, a gente fazer algo para terminar a prova do próximo é considerado uma transgressão da lei? Não é? Como que é isso no entendimento de vocês? Eu quero ouvir aí a fundamentação de cada um, porque eu acho essa pergunta aqui interessantíssima, porque ela tem várias camadas, né, vários pontos de vista aí a serem analisados. O que vocês acham? É uma pergunta muito interessante e muito profunda, né? Que ela abre um vasto leque aí dentro dessas respostas. Se estamos e podemos ajudar esse irmão que está passando por uma aprovação, se temos condições de ajudá-lo, sim, por que não? Mas não vai interromper, não vai atrapalhar o planejamento encarnatório dele? Não A pessoa vai, planejou lá ficar um tempão lá, tipo, 5 anos lá em sofrimento. Aí encontra a gente, no segundo ano desse sofrimento, a gente tem a oportunidade de findar esse sofrimento. A gente não vai atrapalhar esse planejamento, não? Eu creio que não vai atrapalhar o planejamento de ninguém, até porque se for permitido por Deus, a gente consegue ajudar. Se não for permitido por Deus, você pode se virar no avesso que a prova do outro vai continuar. Você pode até amenizar, mas findá-la não.
Interessante esse ponto de vista. A Vamos Edina, ouvir da a Edina Edina. vai compartilhar um ponto de vista com a gente aí agora. Sim. Eu concordo com Cida. Agora, a gente sabe que a ajuda que você for dar, né, para aliviar a dor, o sofrimento, então não vai impedir de, como se diz, daquela prova, do que ele está passando, se prolongar ou interromper. Isso aí, só Deus é que tem essa, como se diz, essa autoridade. Mas a gente, né, como a gente está aprendendo na doutrina que a gente deve praticar a lei de amor e de caridade, então a gente tem sempre que estar com essa disposição de ajudar, de aliviar a dor do outro. Então, você acha também, Edina, você concorda com minha mãe e acha que não influencia essa questão aí, não atrapalha no planejamento da pessoa ali. Não, Se de ela tem que maneira passar pela alguma, prova, não. ainda que a gente ajude, tá tudo certo. Porque também vai depender do mérito da pessoa, né? Também, se aquele sofrimento vai ser aliviado ou não, tudo tá, é todo um processo aí. Sim, com certeza. A Janete levantou a mão, eu queria ouvir também a opinião dela. Boa noite. Boa noite, Janete. Eu concordo com as meninas aí. E quando tem essa pergunta, ela é muito nossa, né? É como a Aparecida falou, é muito profunda. E Ela assim, a é. gente pensa também, porque eu lembro muito da minha irmã, quando diretora de uma escola lá em Macaíba, no interiorzinho. E muita criança carente, famílias todas muito necessitadas de tudo, carente de tudo. E aí tem uma pessoa da família dela, é um jovem que tinha condições de tudo, mas se via perturbado e conhecia a doutrina. Então ela dizia assim, fulano, vamos lá ajudar aquelas crianças, elas precisam tanto, você vai até gostar. Aí ele dizia assim, não, mas tem na doutrina dizendo que a gente não pode, cada um tem que ter seu percurso. Aí ela dizia assim, porque ninguém sabe o que elas fizeram. Eu digo assim, mas meu querido, e quem somos nós? A gente está aqui para ajudar. Quem sabe elas estão ali justamente sendo também um instrumento da nossa, né, da nossa prática da caridade. E eu nunca esqueci isso, tanto que eu fui trabalhar lá. É, e é isso, né? Porque a gente pode amenizar. Agora também eu penso uma coisa, Wellington, que a gente tem que ter cuidado para não ser a bengala daquele que está passando por alguma coisa, porque ajudar é lícito. Agora, se envolver e ficar sendo uma bengala, de um livro até que é conhecido falando das bengalas, e nesse livro tem dizendo que cuidado para as bengalas são tiradas, que é para o outro comece a andar. Entendeu? Uhum. Nossa, você tocou em 2 pontos aí sensacionais. A questão da gente ser ferramenta para ajudar naquilo ali do próximo, ou às vezes, olha só, né? Se a gente deixar um pouquinho o orgulho de lado, talvez a gente enxergue até que o próximo, através do sofrimento dele, pode ter dado uma margem para ele ser ferramenta de mudança para a gente, né? Talvez a gente ache, pelo nosso ponto de vista aqui egocêntrico, né, que a gente está ajudando, né? Mas talvez, se a gente olhar mais por cima, assim, talvez quando a gente está se prestando a fazer isso, não está ocorrendo uma mudança na gente, a gente não está sendo mais ajudado que a pessoa. Tem esse ponto, a Janete tocou nesse ponto aí, e olha só, né, o quanto que tem camadas essa pergunta, né? Esse é mais um ponto que é muito profundo. Se a gente for só analisar por esse ponto de vista aqui, a gente já vai a noite inteira do nosso estudo aqui. Outro ponto também, essa questão da bengala que a Janete falou. Gente, a nossa conduta enquanto cristão, independente de religião, de ser espírita ou não, nós temos que nos pautar sempre pelo equilíbrio e o bom senso. Ajudar a outra pessoa não significa assumir para si o problema do outro. Participar, ajudar, auxiliar, tem que ter também uma responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade com quem a gente ajuda e ao que a gente vai ajudar. Certo? E essa questão também, porque se você começa, isso é uma questão assim bem profunda. Se você começa
a se envolver demais e assumir os problemas dos outros para si, você não espalha a cura, você sim se complica também, você acaba se atrapalhando. Tá? Tem uma questão hoje em dia que já está sendo bastante difundida e que é interessante, é que se a gente quer cuidar do outro, primeiro a gente tem que cuidar da gente também. A gente tem que aprender a separar as coisas para a gente não simplesmente sobre esse engodo de tem uma pessoa ali se afogando. Tá, eu vou entrar na água e vou tentar tirar a pessoa. Você sabe nadar? Ou você vai entrar para afogar 2, ao invés de um só? Tem muita gente que acha que é isso, né? O oba-oba, nossa, vou entrar e vou fazer e vou agir. Não, calma lá, o cara pálido. Nós, enquanto espíritos encarnados aqui, nós somos extremamente limitados. A gente tem que respeitar isso. Óbvio, eu não estou falando aqui para a gente limitar o alcance do nosso trabalho. Não é isso, é ter responsabilidade nesse alcance. Né? E essa questão ela é muito interessante. Deve-se pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Sim, pessoal, deve. Nós estamos aqui, acima de tudo, com o nosso guia e mestre Jesus. Quantas pessoas Jesus não interrompeu a prova ali por meio de uma cura? Inúmeras, a gente não consegue nem citar. E aí, Jesus estava agindo em desacordo da lei divina, estava interrompendo o planejamento encarnatório dos outros, realizando cura, realizando milagres? A gente sabe que não, né? O que ele estava fazendo? Justamente exemplificando. Você tem condições, a sua fé alcança. Esse poder de alcançar o outro, tocar a vida do outro e poder ajudar, e poder estender a mão, ou às vezes, né, como a gente fala muito aqui também, não estou falando de coisa grandiosa, não. De ouvir o outro quando o outro está com problema. Você consegue? Isso cura, gente. Isso cura real a pessoa. Cura fisicamente, cura espiritualmente, cura os sentimentos da pessoa. Essa questão da troca, de compartilhar, de ouvir, de acolher. Essa questão da bengala é uma coisa muito profunda, porque tem pessoas que fazem da sua dificuldade essa bengala, ela não quer ser ajudada, ela quer continuar nisso daí. E eu vou lembrar uma falinha bem curtinha do Rossando Klinger, quando ele atendia no consultório, de um filho que chegou reclamando da mãe, que a mãe, né, reclamava demais, que ele não aguentava mais. Aí o Rossandro falou para ele, mas é dela isso. Imagina, minha mãe, não é, não, imagina, ela não, isso deve ser uma doença. Falou, não, isso daí é uma coisa que é dela mesmo, da forma com que ela faz. Faça um teste com ela, fala para ela, se ela reclamar, que você vai sair de casa, que ela vai ter que ficar 1 ano sem reclamar, senão você vai sair de casa. Ele fez esse propósito com ela. Daí 1 ano, no dia do aniversário dela, ele perguntou para ela, e aí, mãe, o que você quer ganhar? Quer que a gente troque de apartamento? Porque era uma pessoa assim de bem, de condições boas. Falou assim, não, meu filho, eu só queria uma coisa, pelo amor de Deus, deixa eu voltar a reclamar de novo. E aí? É uma pessoa viciada. Então, Jesus, quando ele curava, uma das frases que ele mais dizia era o quê? Vai e não peques mais. Por quê? Ele estava comprometido, Jesus, hein? Para você ver o tanto que nós somos doentes pelo ego. Jesus ficava comprometido com o resultado do outro, com o caminho que o outro ia trilhar depois desse milagre, depois dessa cura, sendo o governador planetário? Não, gente, ele não interferia. Vá e não peques mais. Mas e se a criatura quiser pecar? Ela vai pecar. Ele vai interferir nisso? Não, livre-arbítrio. Lembre-se disso, os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos, eles não ficam interferindo no nosso livre-arbítrio. Então não cabe a gente também, isso é um erro que a gente comete muito. Muitas vezes a gente, por ter ajudado, por ter estendido a mão, a gente quer participar nos resultados daquilo que faz, né? Daquele bem que fez. A gente quer que a pessoa siga aquilo e que tenha mudança. Mas, às vezes, a pessoa vai escolher não fazer isso e está dentro do livre-arbítrio dela e é um problema somente dela. E aí a gente fica mordidinho, fica magoadinho, porque você tentou ajudar a pessoa e a pessoa foi pro buraco de novo. Quantas vezes a gente vê Jesus, durante a passagem da Bíblia aí, cometendo esse erro? Nenhuma. Nenhuma.
Ele não assume o compromisso do resultado porque ele respeita a individualidade de cada um. Só que a gente não faz isso. Vocês já pararam para pensar? Principalmente se for uma pessoa próxima. A pessoa vem e tal, aí você vai, você faz, você até, né, tem essa boa intenção aí de se virar do avesso para ajudar e tudo mais. Só que aí depois, se a pessoa não segue, né, naquela mudança ali, a gente fica magoado, a gente fica deprimido, a gente fica magoadinho, chateadinho, a gente fica como que fala? Aquele sentimento de que, nossa, né, não deveria, se eu soubesse que seria assim, não deveria ter ajudado. Não, gente. Se você fez o bem que você fez é o bem já. Não precisa de uma confirmação da pessoa, não precisa do resultado na vida da outra pessoa. Você fez com boa intenção aquilo que estava no seu alcance, já fez, pronto, a sua parte já está feita. Não tenha o orgulho, o ego de querer colher o resultado disso, porque não cabe a ti. O a gente só faz a sementeira. Passa, né? É o ajuda e passa. Não querer ficar acumulando os erros dos outros e o peso do pecado do outro nas nossas costas. A gente não consegue carregar nem o peso dos nossos pecados, gente. Às vezes a gente cai nessa ilusão assim, mas porque a gente tem esses devaneios aí de ego inflado e achar que tudo sofre a nossa influência, que nós somos o centro do mundo. Até essa pergunta que demonstra isso. Por que tem essa pergunta? Porque é um tipo de raciocínio comum, porque o Evangelho não trata disso aqui à toa. O Evangelho trata disso aqui justamente para nos mostrar, para nos colocar à prova essa questão de nós. A humanidade realmente ela é doente com relação ao ego. Porque isso aqui é simplesmente uma questão do ego. Nossa, eu vou influenciar no planejamento do outro. Com uma boa ação que eu cometer para o outro aqui, né, como o raciocínio ali que a Janete nos deu o exemplo, né? Não, eu vou atrapalhar, a pessoa tem que viver aquilo lá, ela tem que sofrer com aquilo lá, então eu vou atrapalhar. Gente, quem somos nós para atrapalhar ou ajudar em alguma coisa? A nossa função é simplesmente amar o próximo como a si mesmo e ajudar naquilo que a gente puder ajudar. Não influencia, nem se a gente quiser, não influencia negativamente de forma alguma. Por quê? Porque quem faz o planejamento encarnatório são espíritos muito mais evoluídos que a gente. A gente sabe que tem a providência divina em tudo. Então, por exemplo, não, eu vou lá, eu consigo ajudar essa pessoa e orientar essa pessoa que vai fazer com que ela evite de sofrer um acidente de carro naquele dia ali. Gente, se tiver no planejamento que ela vai falecer, que ela vai desencarnar num acidente de carro, você pode ir lá e pode fazer que vai acontecer alguma outra coisa e vai acontecer esse acidente de carro. Tá? A gente não influencia em todas as coisas. A gente tem o nosso livre-arbítrio e ele é limitado justamente por conta das nossas limitações. Edina, você levantou a mão? Pode falar. É porque eu estava lembrando de uma questão que acho que tem a ver também com essa pergunta. Na questão que tem países que é autorizada a questão da eutanásia, né? A pessoa que está com aquela doença, né? Que vê que não tem mais cura e que assina lá o papel para dar fim à sua própria vida, né? Fazer a eutanásia. Como também, às vezes, autoriza até de outra pessoa. E tem até um filme que eu assisti que o cara vai lá né? Porque está paralítico, né? Tal, e não quer mais. Mas aí a gente vê que a doutrina espírita, ela é contra, né? Justamente por isso aí, porque vai contra os desígnios divinos, né? Nesse processo de evolução. Porque às vezes a pessoa, mesmo naquela fase final, ela também pode aprender. Às vezes é o esgotamento né, dos fluidos, dos débitos. Então, assim, tudo é aprendizado, né? Então, por isso que a doutrina espírita ela é contra você pôr a termo isso aí, né? Você dá um fim, como se diz. Ela seria contra dar um fim na própria vida, né? Encerrar a própria prova, né? Mas por meio de atalhos, né? Indo contra a lei divina, que a eutanásia nada mais é do que um suicídio assistido, né? Então, falando assim, fica mais simples da gente entender aí e não confundir essas duas questões.
A nossa questão aqui é se a gente deve colocar termo à prova do próximo. A questão da eutanásia já entra mais como uma questão de suicídio assistido. O que ele está falando aqui na questão 27 é de pôr termo à prova do próximo, mas por um meio legítimo, tá? Não um meio ilegítimo. O que é um meio ilegítimo? É aquilo que não está na lei divina. Suicídio é contrário à lei divina. Então, é um meio de pôr termo à prova do próximo? Se você matar o próximo? Se você eutanasiar o próximo? Mas isso não é um meio legítimo. E um meio que já é... E no caso de você estar ali, você tem uma pessoa sua, um familiar seu que está entubado, que está na UTI com os aparelhos e pede autorização da família para desligar os aparelhos. Aí é que tá, tem a responsabilidade. E essa responsabilidade é diferente de pessoa para pessoa e de caso para caso, porque vai depender sempre, a responsabilidade nossa, gente, ela é proporcional ao nível de conhecimento que a gente tem. Se nós temos esse conhecimento com relação, inclusive, nós já passamos, né, nós já transitamos aqui nessa questão do Evangelho nos dizer que no último segundo, e o Evangelho é expresso nisso, no último segundo daquela prova, daquela dor excruciante e tudo mais, pode haver um arrependimento daquela criatura e a salvação dela por conta desse arrependimento vai ser algo que vai mudar ali aquela trajetória dela. Vai ser um divisor de águas naquela trajetória espiritual daquele ser. Então, um ponto que dentro desse item 27, o Evangelho vai nos ensinar, e ele é muito interessante da gente ter sempre em mente, é que quer evitar erro nessa questão, tenha consciência de uma coisa: a gente não conhece os desígnios divinos, a gente não sabe qual que é o planejamento, nem nosso, que dirá do outro, para a gente ficar achando que vai atrapalhar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não, gente. Às vezes o planejamento está justamente para você encontrar com aquela pessoa ali, naquele momento ali de dificuldade, e ter a condição justamente de ajudar com aquela pessoa sair daquilo, e às vezes você resolver uma coisa que você tinha com aquela pessoa ali por décadas e décadas, encarnações e encarnações. Então, muitas vezes a gente vai ser instrumento para isso também. Mas lembrando, tem que respeitar sempre essa questão do bom senso e do equilíbrio. Mãe, pode falar. No caso que a Edina citou, geralmente, pelo que eu conheço dentro da área hospitalar, é assim: chega num ponto que não tem medicamento que vai reagir naquela doença, né? Então, os médicos chamam a família, junto com a assistente social e a psicóloga, e fala que não tem mais o que fazer. Eles não desligam os aparelhos, eles continuam com a ventilação mecânica, né? Ajudando a pessoa a respirar, com os medicamentos de dor. Eles param, no caso, com antibiótico, porque não está fazendo efeito, mas não tem o que ser feito. Aí entra no tal do tratamento paliativo. Então, é que a pessoa, ela vai desencarnar com dignidade. E dentro desse tratamento paliativo aí, eu já vi gente sair viva, voltar a viver também. Então, é igual a gente está falando, quem determina tudo isso? Isso daí é a espiritualidade. Independente do médico chegar lá e falar: ó, entrou em tratamento paliativo, não tem mais o que fazer, né? Agora é só aguardar. E eu pessoalmente vi caso da pessoa, depois de uma semana, com só medicamento de dor, com o ventilador, a pessoa acordar, ficou mais uma semana e pouco no hospital e foi embora para casa andando e morreu mais de anos depois. Mas isso daí é coisa que, né, da espiritualidade, isso não cabe a nós. Então, entra em tratamento paliativo, não desliga aparelho. Essa questão, ela tem muito mais a ver, falando aí nos termos médicos, em interromper uma interferência que já está sendo feita para manter. Na verdade, não é encerrar, né? Por quê? Nesses casos, você sempre vai ver algo que é essa questão de ventilação, de diversas interferências, que são essas interferências que estão mantendo não mais uma vida,
mas uma sobrevida ali do corpo só. Muitas vezes, inclusive, os espíritos do lado de lá vão influenciar para que seja feito aquilo ali, porque o espírito precisa se libertar. A gente acabou de falar de equilíbrio. Essa questão de ficar preso também, não, mas tem que manter até o último segundo, que tem que fazer de tudo, tal. Mas peraí, está realmente viva ou está sendo mantida por essas questões todas, essas interferências humanas, médicas todas? E aí, a partir do momento que cessar essa interferência, pronto, desligou, acabou-se já. Porque tem vezes que a gente vê que está sendo mantida ali pelos aparelhos mesmo e acabou a ventilação ali. Vai haver vezes que já está se decretando ali a morte cerebral já, e aí não tem mais o que fazer realmente. Aí, nesses casos, acredito que nem, não sei, mas acredito que nem comunica, né? Só comunica lá que, ó, houve a morte cerebral, tal. Eles não vão ficar mantendo ali só o corpo funcionando, né? Sabendo que não vai voltar. Mas, né, há casos e casos, e aí tem esses dois lados. A gente tem que ter sempre esse equilíbrio. Às vezes, é algo que não é nem questão de interromper, é questão que o que está se mantendo ali simplesmente é a interferência. A interferência humana é que está mantendo aquilo, que está impedindo que se realize aquele desenlace ali. Aí pode ser que haja um caso, sim, de que, na verdade, aquilo ali está prolongando algo que não deveria ser prolongado. Nossa, mas nós temos esse poder, então, de prolongar isso? Não, gente, a partir do momento que te falar assim, não, chega, já prolongou demais, eles vão, de alguma forma, influenciar e aquilo ali vai ser encerrado. Tá? Vocês podem ter certeza disso, não tem essa questão, não é, mas tal pessoa, só por conta de tal pessoa, da interferência dela é que está mantendo, não. Se tiver que realmente desligar, vai acontecer e vai terminar, mesmo sem a pessoa dar a opinião de, não quero que desligue, não quero que... Aí acontece alguma outra coisa que vai fazer com que aquele desencarne, ele se complete, tá? Mas seguindo aqui no nosso texto aqui, para a gente não fugir muito, né? Os espíritos vão responder ali, já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. O que ele está dizendo aqui? Que, a gente já passou por essa questão aí do estudo, de que as coisas que nos acontecem aqui, essas provas e expiações, elas têm um motivo, elas têm as causas, essas aflições, elas têm as causas anteriores e as causas atuais das aflições que a gente, inclusive, estudou nesse mesmo capítulo lá no comecinho, no item 2 e no item 3, certo? Só que, se você levar isso completamente ao pé da letra, tudo você vai achar que é justificado e que não deve haver interferência. Só que o nosso objetivo aqui, que Cristo nos legou, não é de sempre estender a mão, não é de sempre ajudar ao próximo, não é isso que é fazer o bem. Então, ele está justamente questionando na raiz já desse tipo de pensamento. Pensam alguns que, estando-se na Terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Ou seja, ele vai falar, não, justamente, né, o exemplo que Janete nos trouxe aqui. Se fulano está sofrendo, se fulano está passando por dificuldade, cabe a ele passar pela dificuldade sem que eu interfira. Por quê? Porque faz parte da prova que ele tem que passar, faz parte da aflição que ele tem que passar, e isso vai trazer uma evolução para ele. Não é esse tipo de pensamento que a gente deve manifestar, tá? E aqui o Evangelho vai nos trazer ponto a ponto do que, por que não. E ele vai falar de outro caso mais grave ainda, aquele que acha que deve piorar a prova do próximo para ele ter um melhor aproveitamento. A gente não viu dos nossos próprios silícios, né? No item 27, agora que a gente estava estudando, né? Sobre a questão do silício, de você se auto-infligir algum tipo de sofrimento. Aproveitando desse raciocínio que nós tivemos lá, aqui se aplica o mesmo raciocínio, só que ele não está aplicando mais as suas provas mesmo. Não, eu tenho que tornar essa prova pior ainda, para eu sofrer mais ainda, para eu poder colher mais ainda os frutos. Não, aqui ele está aplicando isso à prova do outro, e não mais a sua. Mas o raciocínio é o mesmo. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar essas provas, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas
tornando-as mais vivas. Né? É o que a gente viu justamente no silício ali, né? Nas provas auto-infligidas, né? Eu mesmo vou causar o maior sofrimento a mim para que essa prova seja mais proveitosa. Ou aqui, nessa questão aqui, nesse contexto aqui, eu vou causar um sofrimento ainda maior para o próximo que já está em prova, para que ele aproveite mais ainda dessa prova. Grande erro. Aqui ele é bem sucinto, não é um grande erro, gente. Não tenho o que dizer com relação a esse tipo de pensamento. A gente não está aqui para piorar a situação do outro, sim para melhorar. Né? É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. E, gente, olha que só disso aqui a gente já tira uma conclusão aqui que não nos permite errar. Ó. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Quem traçou? Deus. A gente consegue impedir aquilo que Deus traçou? É só a gente parar para pensar nisso. Ah, mas então como fica essa questão da ajuda? Se a gente pode ajudar, é porque Deus permitiu também, criatura. Senão a gente nem conseguiria ter a condição de ajudar. E lembrem-se, uma frase que a gente viu no Evangelho também em estudos passados. A natureza da ferramenta que o dono da terra te entrega para o trabalhador já não indica qual que é a natureza do trabalho a ser feito? Ou seja, se você está sendo ferramenta nesse tipo de situação ali, já não te indica que é isso que você tem que fazer? Ou Deus te deu um talento para você enterrar na terra ele lá e aí deixar ele lá sem frutificar, sem nada? É isso que nos fala a parábola? Não, né? Então, dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Ou seja, se você está achando que você vai impedir o curso que Deus traçou, aí, se ainda assim você acha que você é capaz disso, tá? Você conhece esse curso? Você sabe qual que é o curso? Você sabe até onde que vai a aprovação dessa criatura? Você sabe até que ponto que você está ali realmente interferindo, realmente ajudando? Por que que Deus permitiu? Por que que você está ali? Então, né, já partimos daí, né? Não tem como a gente ficar tentando adivinhar o que é, o que não é para fazer. Jesus foi bem claro, é estender a mão para o próximo. Quantas e quantas e quantas parábolas ele nos traz diferentes vieses da mesma questão, ajudar o próximo. Então, com relação a essas provas, vocês sabeis até onde tem elas de ir, e se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Ou seja, será que não está programado, então, pela divindade, para aquele sofrimento terminar ali, e justamente está te dando uma oportunidade, não por mérito, vamos sempre lembrar disso, mas está te dando uma oportunidade de você saldar uma dívida sua também? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Ou seja, será que Deus não deu uma oportunidade dupla aí? Porque a gente já vem estudando há um tempo já, e a gente já conseguiu construir talvez esse conhecimento de que tudo tem uma mão dupla, não é? Quando a gente ajuda o outro, a gente não está se ajudando? Quando o outro ajuda a gente não está também se ajudando se a gente tiver a humildade de aceitar a caridade? Gente, isso é uma coisa muito grave também, porque como nós somos uma sociedade agora que pende muito aos desvios, né, aos exageros do orgulho, a gente não para muito para pensar nisso. Que muitas vezes simplesmente aceitar de bom grado uma ajuda que se lhe oferece também não é ser caridoso? Porque, veja, vamos pelo lado prático da coisa. E nisso aqui vai tocar porque é uma coisa que acontece muito e muita gente vai se identificar. Quando você vai cuidar de uma pessoa da sua família ali que está passando por alguma dificuldade, tem aquelas pessoas que aceitam de bom grado e tudo mais, e tem aquelas que ficam criando dificuldade. Qual que é mais fácil de você ajudar? O que fica criando dificuldade, que fica implicando com tudo, que fica reclamando com tudo, que quer fazer tudo aquilo que não pode, né? Tudo aquilo lá, não, a pessoa está lá em recuperação da cirurgia lá, e você vai ajudar, ela quer fazer tudo que não pode, ela quer levantar peso, ela quer trabalhar, ela não quer ficar de repouso, ela não quer comer, ela não quer tomar um medicamento. E aí? Coloque-se você no lugar dessa pessoa agora e veja.
Não é de bom tom, não é de bom grado a gente simplesmente aceitar humildemente quando a gente estende a mão para ajudar a gente, ao invés de ficar criando um monte de dificuldade, para justificar o ego, justamente para a gente não ter que reconhecer. Olha como que a gente incide nisso. Né? A gente cria essas dificuldades simplesmente para não ter que reconhecer que o outro está ajudando, gente. Olha como que a gente ainda carrega um monte de dificuldade aí de encarnações anteriores, né? Muitas vezes a gente cria essas dificuldades para as pessoas ajudarem a gente simplesmente para não ter que simplesmente reconhecer que o outro está ajudando. Então, a maior dificuldade que eu tive quando eu passei pelos meus processos aí era de aceitar ajuda, de ser cuidada. Eu tive essa dificuldade e reconheço. Eu não criava obstáculo, mas eu, dentro de mim, eu me sentia envergonhada de ter as pessoas cuidando de mim, sabe? Da impressão assim que eu estava dando trabalho. E a gente tem que ter essa humildade, que é um momento seu que você está passando, você cuida, mas você precisa ser cuidado. Hoje eu entendo, mas quando eu passei para mim foi uma barra, foi a pior coisa. Foi pior do que a doença eu aceitar a ajuda. sim. E por que eu digo isso aqui, gente? É comum, é normal. A gente não está falando aqui de uma coisa distante, não. Olha aí, a gente está falando aqui de uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Todo mundo aqui, se tiver algum momento que a gente precisar mais ali de ter uma ajuda mais e tal, principalmente aqueles que estão acostumados sempre a ficar olhando para o próximo para tentar estender a mão, a gente cria essa dificuldade. Gente, vamos pensar por outro lado. A gente não tem as nossas oportunidades de ajudar, a gente tem que dar oportunidade para o outro também de ajudar. Tudo é via de mão dupla, gente. Não tem essa questão de, não, mas eu não vou. Nossa, eu estou sendo um peso para o outro. Não, graças a Deus que o Senhor pôs essa pessoa na minha vida, justamente nesse momento, para me ajudar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou orar por essa pessoa, eu vou ser eternamente grato por essa pessoa. Não é que eu estou sendo um peso, não. Graças a Deus, Deus quis me provar e ainda assim abrir uma oportunidade, uma janela para o outro, provar a própria benevolência também. E eu vou aceitar e de cabeça baixa e fazer o que tem que ser feito. Então, o Evangelho continua aqui no texto nos advertindo: não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Isso aqui é justamente o exemplo que a Janete disse ali, né? A pessoa olhar e falar assim: não, se está assim é porque fez alguma coisa e tem que resgatar, então tem que ser assim mesmo. Então, dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Olha que maravilha essa frase. Porque não sou eu. É isso que a gente tem que parar de achar que é o ego, que é o eu. Vejamos que meios do Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Gente, a gente não tem nada para ajudar o outro. Tudo que a gente utiliza para ajudar o outro é empréstimo do Pai. É a gente manifestando ele. É a gente manifestando a energia do amor divino. Não é nosso, não é a gente que tem, nossa, é o meu dom, é minha dádiva, é uma qualidade que eu tenho. Não. Não é uma oportunidade que você está tendo ali de Deus está te dando as ferramentas ali para você trabalhar, só isso. Então vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Gente, quantas e quantas histórias, quantos e quantos exemplos a gente não tem na doutrina de uma pessoa que vai ali, faz o bem para o outro, tal, paz, esquece, eu ajudo e paz. Essa pessoa que naquele momento se apresentava ali como uma pessoa necessitada e que Jesus te utilizou ali como ferramenta para, né, ser um bálsamo na ferida daquele irmão, lá na frente essa pessoa que vai te estender a mão e vai te tirar do fundo do poço. As encarnações são solidárias, a gente não pode esquecer disso, isso é lei. Então, nós, enquanto pessoas aqui, essas pessoas que a gente ajuda, essas pessoas que nos ajudam, essas pessoas que nos estendem as mãos, é muito provável que a gente vá se cruzar o caminho de novo lá na frente.
E lembrando, a gente vai estar na mesma condição? Não. A pessoa vai estar na mesma condição? Não. Então pode ser que as coisas se invertam e lá na frente a pessoa vai me ajudar muito mais do que eu ajudei? Sim, é muito provável que isso vai acontecer. Porque a gente vê, a gente estuda justamente isso. Cada hora a gente está numa posição, cada hora é uma experiência diferente que a gente está tendo a oportunidade ali de passar para angariar os recursos que a gente precisa para seguir em frente. Então, numa hora eu vou ter condições financeiras e na outra hora eu vou depender do próximo ali para o básico. Numa hora eu vou ter a saúde boa e vou conseguir fazer, trabalhar e tudo mais, e vai ter outra hora que não, que vai ter que alguém trabalhar por mim ali, ser caridoso comigo, para que eu possa seguir minha caminhada. E tá tudo certo, gente, é aceitar. É aceitar também, é saber aplacar o próprio orgulho. Tá? Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Porque, como a gente estava dizendo aqui, vai ter obstáculo, ainda que a gente queira ajudar os outros? Vai. Lógico que vai. Eu, no meu trabalho aqui, eu entro em contato com pessoas que têm uma situação processual ali que eu posso influenciar positivamente, que eu posso ajudar. Vocês acham que por isso não tem um monte de gente que responde mal, é sem educação, ou me manda aí catar coquinho, porque não quer me ajuda, porque isso e aquilo? Gente, é assim. Hoje mesmo, todos os dias, na verdade, quando eu entro em contato com um cliente, acontece isso. Mas hoje mesmo acontece isso. Cabe a mim assumir a responsabilidade sobre aquilo? Não. Se você está fazendo a sua parte ali, beleza. A outra pessoa também não quer? Gente, está dentro do livre-arbítrio dela. Só fere se encontrar o ego. E o duro que na gente sempre vai encontrar, né? Então, é por isso que a gente fica ferido com essas questões. Então, ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Aqui, pelo contrário, considerai-vos que todos nós somos instrumentos do trabalho que Cristo nos deu, da missão que Cristo nos deu, de ajudar. Então, contra essa ideia, deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Se Deus te deu essa oportunidade, é porque está dentro da bondade de Deus. Como eu havia dizendo, a gente às vezes leva para o lado pessoal. Não, eu tenho a capacidade de fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Não, gente, é Deus, é a bondade de Deus que está se aplicando não só na vida da pessoa, mas na sua, de te utilizar também, de te dar essa oportunidade. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor. Estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo? Porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Ou seja, não se apegue, e isso Emmanuel vai dizer muito durante a doutrina dele, não se apegue ao resultado daquilo que você está fazendo. Faça o bem. Não fique esperando o resultado, é o ajuda e passa, gente. Isso aí a gente tem que ter muito fixo na nossa cabeça. Não vou ajudar a pessoa porque com isso eu quero que mude a vida dela. Não, eu desejo sim que mude a vida dela. Mas o que me importa, o que cabe a mim, é fazer, é tomar a atitude do bem e não esperar ver o resultado. Porque às vezes você vai tomar a atitude do bem aqui e o resultado vem daqui 300 anos em uma outra encarnação. Às vezes vem 5 encarnações para frente. Você não vai lembrar, você não vai ver. Você pode até ver, mas não vai lembrar. Então, olha essa questão. E é justamente isso que a gente está falando. A todo momento eu estou falando de ego, orgulho. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? Ou seja, a pessoa já está ferida ali, eu vou lá, vou jogar, como é que chama? Jogar álcool na ferida aberta da pessoa ali. Não para desinfetar, mas para arder mais, e assim ela poder aproveitar mais a prova. Gente, Deus nos fez para ser isso?
Para revirar a arma dentro da ferida do outro ou para ser o bálsamo? E aqui tem uma receita que, nesse caso aqui, né, em todos os casos, na verdade, é uma receita que não falha, é Jesus. Ah, mas eu tenho dúvida de como proceder assim, assim, assado. Será que eu não estou interferindo demais? Será que eu estou fazendo? É só imaginar o que Jesus faria em tal situação. Nós estamos no direito de aumentar a dose do veneno nas vísceras daqueles que estão sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, é essa a nossa mensagem, gente. Todos estamos na terra para expiar. Isso significa, inclusive, que não vai faltar expiação para ninguém, porque o outro foi lá e abrandou o sofrimento, tá? Se ele tiver que passar por aquela prova, vai acontecer de novo. Todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes. Isso aqui resume, que é justamente isso. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes. Então, é simplesmente isso. Se a gente levar isso aqui ao pé da letra, a gente já não erra nessa questão. Todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação de vossos semelhantes. Certo? De acordo com a lei de amor e caridade. Então, com isso aqui, não nos resta mais dúvida. Ah, mas então a pessoa tinha que passar por aquele sofrimento. Cara, a gente não conhece, a gente não sabe se aquilo ali é algo que vai ter ali um mérito da pessoa, ou vai ter um perdão sobre aquela questão ali, ou se já expiou, e aí por alguma coisa que ela fez, ela conseguiu também antecipar essa questão de você poder influenciar naquele bem que você vai fazer e cessar aquela dor. Enfim, são infinitas possibilidades aí. Mas não cabe a gente ficar assim reverberando quais são as possibilidades e o que tem que fazer aqui, A obrigação é certa, todos sem exceção deveis de dever. A gente tem o dever de nos esforçar por abrandar a expiação dos vossos semelhantes. Às vezes a gente não consegue fazer nada, mas ouvir a gente consegue. Fazer uma oração a gente consegue. Tá? E aí vai da parte da outra pessoa também, do que ela vai fazer para ela mesma te ajudar. Se está no momento, se tem a permissão daquilo ali ser aplacado, daquela prova e daquela expiação terminar, findar realmente, tá? Mas isso aí não está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos é fazer o que está ao nosso alcance. E olha como que é interessante, né? É uma questão complexa, a gente discutiu bastante sobre ela, a gente aprofundou bastante sobre ela, surgiram outras questões de tão complexa que é, de tantas camadas que tem, surgiram outras questões, mas se a gente analisar por esse ponto de vista aqui, se torna simples, é fazer o que tiver ao seu alcance para aplacar a dor do próximo. Ah, mas vai não sei o que. Cara, é isso, a obrigação é essa. Fazer o que tiver ao nosso alcance para aplacar a dor do próximo. Se vai parar a dor do próximo, se vai estancar a ferida, se não vai, não está no nosso... Não é da nossa alçada isso. Não é da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é isso que eu terminei de falar. É fazer o que está ao nosso alcance para aplacar a dor do próximo. Como a gente disse, né, e é bom reiterar, a gente não conhece qual que é a extensão do planejamento do outro. Qual que é a extensão dessa prova. Qual que é a vontade da divindade naquilo ali. Qual que é o prazo para aquilo ali terminar, para não terminar, o que vai causar na pessoa, que não vai causar. Não cabe a gente ficar analisando isso, porque a gente não tem a capacidade, a gente não está nesse nível ainda. É fazer o que está ao nosso alcance. Pronto. Ah, mas depois o outro com isso fez tal coisa, assim, assim, assado, tal. Cabe a quem? É ele. Não a você. E lembrar, viu, gente? Isso é bom porque a gente está fazendo um treinamento aqui para a nossa própria velhice, viu? Não ficar colocando obstáculo quando a gente tiver que ser ajudado também. Por quê?
Gente, é inevitável. Em algum momento da vida a gente vai ter que passar por isso. De também ter que acalmar o nosso ego para poder ser ajudado. Vai ter. Isso é certo, isso é certeza. Não estou jogando praga, não. É certo como o nosso desencarne. Vai ter momentos da vida que a gente vai precisar da mão do outro. E nesse momento você pode ter certeza também, a providência divina não vai falhar, não vai te esquecer ali por um segundo e não vai demorar um tempo a mais aquela aprovação ali, porque esqueceram de te mandar ajuda. Não. Tá? Só para a gente lembrar aí da eficiência. Nós estamos falando de Deus, de um Deus amoroso, poderoso e perfeito. Então, quando isso acontecer com a gente, é só abrir o coração também, que a ajuda vai chegar, isso é certo. A gente vendo na série ali do nosso lar, do nosso estudo ali do nosso lar, olha os lugares que eles vão, né, que o André Luiz vai visitar ali, olha os ínfimos, os ermos, os lugares que eles vão lá no meio do umbral profundo, lá denso, onde tem ali um posto ali de ajuda para realizar salvamento. Vocês acham que alguém fica de fora dessa questão de receber ajuda? Não fica, gente. Não fica. E é por esse ponto que a gente tem que olhar. De olhar e falar assim, nossa, mas olha só, que maravilha, né? Deus me deu, olha só, recebi de graça a possibilidade aqui de conseguir contribuir para estancar essa dor do próximo ali. Por que eu não usaria isso? Foi Deus mesmo que te emprestou, que te usou como ferramenta, por que eu não vou fazer? Vai desperdiçar a oportunidade? Se a gente conseguir se lembrar o tanto que a gente implorou pelas oportunidades de ajudar as pessoas aqui, antes de vir encarnar aqui, aí a gente não teria essa dúvida, né? Mas vejam, gente, mais uma vez, e não questionando a questão do esquecimento, não, é que a gente consegue ter todos os indícios de que a gente pediu por essas oportunidades. A gente consegue ter essa certeza de que a gente pediu? Sim, gente. Lembrando de alguns dados aqui, para a gente conseguir uma oportunidade aqui de reencarnar, a demora é grande, viu? Não é, não quero reencarnar, não, beleza, vou conseguir um encaixe para você aqui já em 2027, você já vai estar nascendo. Não, não é assim, não. A gente espera e espera bastante até surgir uma oportunidade de encaixar um planejamento encarnatório, viu? Então, todas essas dificuldades aí, principalmente essas mais pungentes, provavelmente ou a gente pediu ou a gente concordou. Ah, não, essa aqui eu dou conta. Não é questão nem da gente ter que concordar, porque o nosso livre-arbítrio, às vezes, é até mais limitado do que isso, mas que muitas provas a gente pediu. Inclusive, a gente pede muito mais do que a gente vem no nosso planejamento encarnatório. Porque quando a gente está do lado de lá, a gente costuma exagerar e a gente costuma esquecer o quanto é densa a energia aqui e quanto é fácil se desviar. Mas essas provas, essas oportunidades também, elas foram enumeradas, elas foram preparadas, não cabe a nós desperdiçar. Tá certo? E por hoje o nosso texto aqui era só isso. Eu não vou, a gente só tem mais 5 minutinhos, eu não vou adentrar nesse item 28, porque seria interessante, né? Como o 27 por si só ele já traz várias camadas, o 28 também. Então seria interessante a gente estudar esse aqui já em apartado no nosso próximo estudo, para a gente focar bastante só nessa parte aqui. Que é o item 28, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E por que é interessante? Olha, veja só, em uma das questões aqui, a Dina já tratou, inclusive, de tocar nesse ponto aqui. Então, veja, vão surgir, de novo, alguns pontos de vista que a gente vai ter que aprofundar nessa questão aqui de abreviar a vida de alguém que está sofrendo. Tá? Então, é melhor, para a gente não fazer essa confusão, finalizar aqui o item 27 desse estudo e a gente começa o 28 no próximo estudo, tá certo? Mais alguém quer fazer alguma participação? O que vocês acharam desse item 27 aqui? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Eu gostei. O que ficou claro mesmo é que a lei de amor sempre vai nos convidar
para que a gente nos mova, para que a gente faça algo, né, para amenizar, para aliviar a dor do outro. Então, Sim, é lei, como se diz, né? é lei. E outra coisa, a questão da gente estar se ajudando. Às vezes a gente não sabe, mas aquilo ali, aqueles pouquinhos de oportunidade que a gente está tendo ali, a gente aproveita, vai fazer com que abrevie o nosso sofrimento de uma prova que a gente escolheu lá no final da vida. E às vezes a gente não sabe. Às vezes na hora a gente não imagina isso, né, Edina? Mas ali, às vezes, você tem um planejamento que já está para você passar por algo bem complicado lá e você vai aproveitando essas oportunidadezinhas. Você teria que passar lá por 4, 5 anos de dificuldade lá, vai alguns meses e já termina. Porque você aproveitou as oportunidades. É porque você já sabe que você, e já é algo um pouco mais natural, estender a mão para o próximo. Então, né, lembrando aí, Paulo, né, que uma atitude no bem, né, um ato de amor, ela é capaz de aplacar a multidão de pecados. Né? Então, não é, a regra não é resgatar pela dor, viu? É que a gente fica escolhendo errado. A Eu regra lembrei de um é pelo fato que o amor. Alberto contou de um senhor que, na velhice dele, ele teria que ficar cego. E como ele adotou, que o vizinho lá morreu, a esposa e o esposo, ele adotou as crianças, aí ele foi cuidar, né, trabalhou, e chegou do lado de lá e foi olhar a lista do planejamento reencarnatório dele, ele teria que ficar cego, ele questionou, mas eu não teria que ficar cego? Por que que eu não fiquei cego? Sim, mas como você ficaria cego se você estava cuidando de 5 crianças? É o trabalho. É isso daí que você estava falando agora. É o Então, muitas trabalho. vezes, as nossas boas atitudes, aquilo que você faz por amor, sem interesse, né? Simplesmente por amor, vai abreviar muitas coisas nossas lá na frente. É aquela frase que o Evangelho diz: o amor cobre multidão de pecados. Sim. Que bênção, né? Que lição maravilhosa, mais uma vez. E Coração transbordando. aproveitando já, né, mãe, da sua fala aí, a gente vê também nos mensageiros ali a questão contrária também, que tinha o planejamento encarnatório da pessoa que ia vir, que ia, né, adotar lá os irmãos e tal, para ajudar na Sim, criação e tudo mais, e relega essa responsabilidade. A é. dificuldade que não traz isso. Então, casou com a pessoa que não era para casar, teve um filho com dificuldade, os amigos que ele planejou ajudar não ajudou, todos desencarnaram mais cedo, né? E olha, chegou, partiu, desencarnou bem jovem ainda, com 40 e poucos anos, né? Por quê? Porque não cumpriu o planejamento. Não era para ter desencarnado nessa cidade, né? Não era para ter se desencarnado nessa idade. Então, tudo tem, olha, o planejamento. Aí, quando às vezes vem querer plantar uma sementinha de dúvida no meu coração, eu já falo para eu comigo mesmo. Meu Deus, se Jesus, né, toma conta desses planetas todos que estão aí, né? Que é um probleminha meu insignificante e ínfimo para ele não cuidar e não dar resposta no tempo certo para esse problema. Então é Sim, nisso que a gente tem que pensar, tá tudo certo, no lugar certo, se o sol se mantém no lugar correto, se a lua está no lugar todo, né, esse planeta que a gente vê aí, de mundos e mundos que a gente não sabe nem quantos que existe, eu pelo menos não tenho nem noção de quanto existe aí, mas está tudo certinho, um não choca com o outro, né? O sol nasce todo dia no seu determinado horário e se põe a lua dentro das suas 4 fases, está tudo perfeitamente correto. Imagina o amor dele para conosco, que fomos criados à sua imagem e semelhança, né? Com todas as exatamente. nossas pisadas de bola, que enfiamos o pé na jaca, né, o tempo todo fazendo as coisas que a gente não deve fazer, mas a misericórdia dele, o amor dele é infinito, que a gente ainda não tem condições de compreender. A gente tem uma vaga noção do que é o amor de Deus para conosco. Exatamente.
É exatamente isso. E essa questão, né? Essas responsabilidades que às vezes sobre um pretexto ou outro a gente relega, esse exemplo dos mensageiros. Gente, foram séculos para poder equilibrar de novo. Porque relegou essa responsabilidade de cuidar dos irmãos. Sim. Porque nem nos mensageiros não dá o desfecho total, né? Sim. Vai até a parte que começa o resgate dele, mas não fala quanto tempo durou, o que foi, como que foi. Até porque demora séculos, porque tem que juntar São todos séculos, aqueles são séculos. espíritos que fazem No caso parte. dele, então, estava todo mundo ali no mesmo núcleo familiar, disperso depois da encarnação. E aí? Como é que faz depois para juntar essa galera toda? Que não era um ou dois, né? No caso dele, era mais gente. Então é complicado essa questão aí, por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? É obrigação, ó, devemos ajudar, né, dentro daquilo que está ao nosso alcance. É só isso que a gente tem que ter em mente. Porque senão a gente acaba aí dando umas cabeçadas aí. Né? E aí depois tem que colher, não adianta. Depois não adianta reclamar, né? E depois não adianta chorar pelo leite derramado, né? Chegar do outro lado e ficar remoendo, nossa, que oportunidade maravilhosa que eu tinha aqui, que eu desperdicei. Aí tem que voltar e recomeçar, né? Não tem jeito. Certo, gente? Era isso por hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo para a gente poder fazer junto esse estudo aqui. Queria desejar aí mais uma noite maravilhosa para a gente, né? Iniciando a semana agora com muita força, com muita fé. Né? Logo, logo na quarta-feira vamos estar reunidos aqui, nossos corações de novo, para poder angariar mais um pouquinho de conhecimento aí com o nosso irmão Alberto. E assim seguimos todos juntos, que todos possam ter uma noite maravilhosa e que a gente possa sempre saber, né, ter essa sabedoria de reconhecer as oportunidades que são colocadas na nossa vida. Eu acho que isso é um ponto muitíssimo importante e nos suaviza muito a caminhada. Boa noite a todos e a gente se vê no estudo da quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite.